Começando mais uma programação Tempo de Aprender. Hoje iremos falar um pouco sobre a previdência social e o envelhecimento da população brasileira. O que é o crescimento populacional? É um fenômeno que ocorre em escala global, principalmente nos países mais desenvolvidos. Esse processo se caracteriza pelo constante aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. O continente possui maior número de idosos em relação à população total é a Europa. O mundo está envelhecendo rapidamente. Entre as principais preocupações dos estudiosos de demografia, ao comentar as estimativas da ONU é que o mundo vai chegar a 7 bilhões de pessoas. Segundo o relatório da ONU, que vai marcar a chegada da população mundial a 7 bilhões de pessoas no mundo, a principal tendência da demografia global é que na maior parte dos países do mundo a população não cresce mais ou cresce menos que no passado. Projeções indicam que em 2020 a população idosa brasileira será de 30,9 milhões, representados por 14% da população. Os números do IBGE mostram que o brasileiro está vivendo mais. De 1980 até 2014, a expectativa de vida passou de 62,5 anos para 74,9 anos. O aumento foi maior entre as mulheres, que viram sua esperança de vida ao nascer aumentar de 65,7 para 78,6, um aumento de quase 13 anos. Para os homens, a variação foi um pouco menor, passou de 59,6 para 71,3, ou seja, 11,7 anos a mais. Muitos acham que o dever dos idosos cabe a famílias, maternizando da figura da mulher de ter esse trabalho de cuidar. O interessante é que o Brasil ele começou a passar por esse processo em termos comparativos, né, com outros países muito tarde, né? Tem países que começaram isso ainda no século XIX. E aí a redução, né, do número de filhos por mulher foi muito acelerada, foi muito rápida, né? A fecundidade caiu em poucos anos de forma muito acentuada. E isso faz com que esse processo de envelhecimento seja extremamente acelerado. Então nós estamos passando por uma transformação radical e rápida da cara da nossa população. Para as condições brasileiras, eu sou oficialmente velho. Eu não quero, porém, entender o ser velho meramente na ótica da biologia. Mas a velhice é muito mais que a sua dimensão biológica. É a última etapa da vida, a chance derradeira que a vida nos oferece para continuar a crescer, chegar a madurar e, por fim, acabar de nascer. Leonardo Boff, teólogo. Como sabemos, o governo federal enviou para o Congresso Nacional novas regras para a Previdência Social. Nós vamos mandar também a reforma da Previdência Social. Nós temos que pôr o dedo nessa ferida, não é? Este ano nós teremos quase 150 bilhões de déficit da Previdência Social. Os estados estão praticamente quebrados. Fruto do quê? Da Previdência Social. Os governadores têm me procurado e pedido auxílio, e mais do que auxílio, eles querem incorporar-se, todos eles, numa tarefa, digamos assim, federativa, para dizer, olha aqui, vamos levar essa coisa para o Congresso Nacional, porque interessa à União e interessa aos Estados federados e mais imediatamente aos próprios municípios. As novas regras da Previdência Social. As principais mudanças da Previdência Social são: idade mínima para a aposentadoria, 65 anos. Como sabemos, hoje as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens, com 55, e os homens com 60. Outras novas regras da Previdência Social são:
novo cálculo para aposentadoria, tempo mínimo de contribuição de 25 anos, novas regras para trabalhadores de setores públicos e privados, pensão por morte, aposentadoria para trabalhadores rurais, aposentadoria especial, amparo assistencial ao idoso. Hoje as pessoas vivem 25 anos mais, em média. Então, você precisa adequar isso. Você não pode continuar pensando na mesma meta, porque de repente alguém que paga uma vida inteira 20 ou 30% com a empresa junto, e que pague isso durante 30, 35 anos e que depois receba por outros 35, 40, 45 anos. Ou seja, de cara você vê que não dá. Então, a mudança da expectativa de vida é muito importante, exige uma mudança também no tempo que se contribui em função do tempo que você vai receber depois. E também a base dos contribuintes. Antigamente tínhamos 6,5 filhos por família. Você tinha pouquíssimas pessoas aposentadas com muita idade porque a expectativa de vida era pouca. Então a base de contribuintes era muito grande, enquanto poucos tinham muita idade aposentado. Hoje são 2,5, 3 filhos por família. O número de contribuintes são poucos e o número de aposentados com muita idade se alargou, são muito mais. Então a base contributiva diminuiu, porque a Previdência Social ela se constitui com um cálculo atuarial voltado exatamente nas duas coisas. Primeiro, quanto tempo você paga, quanto tempo você vai receber depois. Quanto você paga, quanto você vai receber depois. Segundo, quantas pessoas têm contribuindo, quantas pessoas têm aposentado. Pois este gráfico se modificou sensivelmente nos dois aspectos, nos dois pontos. O governo pretende ter uma estimativa de economia de em torno de 7 bilhões ao ano, com essas revisões de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas, para o segurado em si, eu acredito que elas vêm a prejudicar. Por quê? Porque, de uma certa forma, ela acaba restringindo o acesso à previdência do segurado. Porque a cada pouco tempo eles têm que fazer perícia perante o INSS, a cada pouco tempo eles têm que providenciar documentação médica para levar perante o INSS, cada análise do médico perito são novos documentos exigidos. Então, no meu ponto de vista, eu entendo como um certo retrocesso em relação ao acompanhamento, em relação até ao acesso à previdência e aos direitos, às garantias constitucionais.